Meus irmãos, uma satisfação podemos estar juntos aqui, mais nesta noite. E foi como o pastor Marcílio falou, foi um desafio para trazer essa mensagem hoje, né? Porque os planos mudaram tudo aqui hoje, né? Não estava nada previsto. Quem estava no louvor não pôde vir, o Marcílio estava com a palavra, ia ver para o louvor, e aí acabou que eu fiquei com a mensagem. Mas a gente já está empenhado nesse assunto já tem algum tempo, né? E eu confesso para vocês que eu venho me revendo a minha vida, revendo a minha caminhada, a minha postura, em cada uma das aulas, em cada uma das mensagens que é ministrada. Até porque a palavra fala que nós devemos ser muito mais praticantes do que somente ouvintes da palavra de Deus, né? Então, nós estamos aqui, qual o propósito de a gente vir toda segunda-feira aqui? O propósito é nós ouvirmos a palavra do Senhor, ouvimos todas as orientações que aqui são ministradas, todas as mensagens que são trazidas, algumas mais contundentes, mais desafiantes, outras um pouco mais de conhecimento, né? Mas todas elas com muita aplicação a ser feita. E com essa de hoje não é nem um pouquinho diferente, tá? Não é diferente, é uma continuidade do que nós já estamos vendo. Então, nós vamos tratar hoje, vamos falar alguma coisa sobre princípios do serviço cristão, os princípios que nós devemos viver para sermos instrumentos nas mãos do Senhor. De outra forma, se nós não vivemos estes princípios, obviamente não se limitam só a estes, né? Mas se nós não vivemos estes princípios, tudo que nós fizermos dentro aqui da igreja, ou até mesmo lá fora, vai ser irrelevante no reino de Deus. Vai ser irrelevante diante do Senhor. Porque nós vamos estar fazendo apenas praticar, né? Só no proforma. Não, só para ser observado, ou só para receber o conceito, né? Se fosse lá no exército, lá não, receber um conceito ali, o oficial viu, está muito bem conceituado. Nós vamos ficar bem conceituado com o pastor? O pastor Marcílio vai me ver lá, está me vendo toda segunda-feira no Legacy, né? O líder de mesa está me vendo. É estes que importa verem a sua vida? Ou você quer que Deus enxergue o seu coração? E o nosso coração tem que estar pautado nestes princípios, para que então nós possamos nos considerar instrumentos nas mãos do Senhor, para transbordarmos a bênção do Senhor. Alguém aqui estava no culto de sábado? Não, o Michel pregou ontem à noite, né? Não estava no culto de ontem à noite na igreja? O que o pastor Michel falou ali que foi assim, pelo menos para mim, né, foi impactante? Alguém aqui lembra um momento impactante da mensagem? O que ele falou? Sobre o poder transformador, gratidão, ele falou de gratidão, exatamente. E na hora que ele usou aquele material que estava do lado ali, o que foi que ele falou? Transbordar. Essa é a palavra assim que para mim, me marcou muito. Porque nós não podemos, meus irmãos, estamos falando aqui com homens que desejam mais do Senhor, certo? Partimos desse princípio. Se você está aqui hoje, é porque você não está conformado em se manter somente até onde você chegou. Você veio aqui porque você quer algo mais do Senhor, certo? Então você talvez esteja ali com o seu copo mais ou menos. O que ele fez lá? Só para quem não estava na mensagem. Ele botou ali uma bancadinha dessa aqui, né? Retinha. Aí botou uma bacia grande de vidro embaixo e um copo dentro da bacia, vazio, não havia nada. Aí ele pegou uma jarra com água e começou a colocar no copo. Essa aqui é a nossa vida espiritual, meus irmãos, né? Começou a derramar água no copo ali, a vida espiritual do servo de Deus. Aí ele botou o copo na metade assim, tá bom esse aqui? Aí o pessoal fica, ninguém sabe qual é a resposta que tem que dar, né? Fica meio que... Aí ninguém falou nada. Aí encheu mais um pouquinho, o copo ficou faltando um dedinho para encher. Tá bom esse aqui? Aí alguns se arriscaram, né? Os mais audazes lá. Não, tá bom. Não, tá bom, meu irmão. Aí encheu mais um pouquinho, ficou no limite de virar. Tá bom agora? Agora tá bom. Não tá, meus irmãos. Não é isso que o Senhor quer para a sua vida. Deus quer que você seja cheio, aí ele começou.
mas transborde. E começou a jarra de água ali virar, e aí começou a encher a bacia que estava, onde o copo estava dentro, né? Começou a encher de água a bacia em volta. E encher, até que aquele copo estava cheio há muito tempo. Já tinha passado de encher. Só que ele continuava recebendo água da jarra que estava virando em cima. Essa deve ser a nossa atitude diante do Senhor. A nossa atitude espiritual na nossa caminhada deve ser essa. Em não nos contentarmos com aquilo que nós já alcançamos. Não nos contentarmos. Deus tem mais para você. A mensagem da semana passada do pastor Pascoal. Deus tem mais. Não se contente, não se conforme com só aquilo que você já alcançou. Então essa é apenas uma introdução para nós começarmos e vermos onde nós vamos chegar com estes princípios que nós vamos passar aqui. Então vamos ver no texto aqui, passa aí, Alessandro, por favor. Um texto bastante conhecido, né, em Lucas 12, que fala a respeito do mordomo. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel, ou mordomo, em outras versões, né, e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. O outro, Alessandro. Mas suponho que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora em que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Amém? Muito bem. Eu peguei uma frase aqui da primeira apresentação que nós tivemos no início dessa série. Peguei exatamente a frase que o Marcílio trouxe e coloquei algo mais. Afinal, nós estamos progredindo, certo? Começamos lá, para que serve o homem? Para que servem os homens? Né? Se você não serve para servir, você não serve. Isso foi básico. Agora nós estamos caminhando. Vários assuntos a respeito de serviço já foram trazidos aqui. Fizemos aqui até mesmo um momento muito especial, que foi o lava-pés, para mostrar a nossa humildade em servir, e a humildade em sermos servidos também, porque às vezes o nosso nariz é tão empinado que a gente, não, eu sou mais eu dentro de mim mesmo, eu dou conta de mim, eu não preciso de ajuda. Não preciso de ajuda. Hoje lá, estava recebendo, os irmãos estavam voltando da montanha, e um irmão trouxe um testemunho, e ele falou assim: olha, eu tenho uma vida bem sucedida, sou um empresário, a vida segue bem, e nessa minha condição, eu sempre achei que eu não precisava de ajuda, que eu sempre poderia fazer tudo por mim mesmo, que eu não precisava. E na montanha eu aprendi o quão importante é nós nos reconhecermos como nada diante de Deus, porque a primeira ajuda que nós precisamos é de Deus. Se Deus não estiver conosco, nada do que nós fazemos vai valer. Ou vai ter serventia, ou vai ter prosperidade, se o Senhor não estiver conosco. Então é um primeiro aprendizado. Nós reconhecemos que precisamos de ajuda, sim. Primeiramente do Senhor, mas precisamos de ajuda também do nosso companheiro de mesa, que vai nos ouvir no momento em que nós abrimos o coração e confessamos o nosso pecado, confessamos a nossa falha, confessamos que estamos precisando crescer diante do Senhor, ou precisando abandonar um vício, abandonar uma dificuldade, um pecado, algo que está nos atormentando, nos afastando do Senhor. Isso é reconhecer que precisa de ajuda. Isso é ser humilde diante do Senhor. Então, estamos crescendo no entendimento, certo? Então, a frase que eu coloquei ali, o Marcílio colocou: o homem foi feito por Deus para servir. Eu coloquei: segundo os princípios estabelecidos por Deus. Então, por que é importante nós entendermos isso, meus irmãos? Nós estamos buscando aqui conscientizar os homens da igreja, os homens do Senhor, né? Porque às vezes, talvez, não sei se todos aqui são da PIB, isso também não importa, porque a igreja é a igreja do Senhor, não é a igreja batista, é a igreja do Senhor Jesus. Então, nós estamos procurando estimular os homens a irem nesta direção de servir. Mas é um serviço que o Senhor seja o primeiro a ser adorado.
Por quê? Para que não aconteça que lá no último dia, né, no dia do juízo, acho que mais para frente até coloquei isso, no dia do juízo, quando estiver lá, o Senhor Jesus separando lá, né, aqueles que vão diante dele, né, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós falamos novas línguas, em teu nome nós pregamos no Legacy, nós estávamos lá na mesa 12, mesa 13, eu estava lá sempre, em teu nome eu fui na montanha, em teu nome, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Olha que coisa terrível isso, meus irmãos. Olha que coisa difícil, que nós precisamos pensar, precisamos sim pensar nisso. Não é achar que isso é uma retórica, isso não é um conto que não, Jesus ali estava ensinando, é uma situação meio metafórica. Isso é real. O Senhor vai no último dia separar joio de trigo. Onde é que você quer estar? Certamente cada um de nós aqui, estamos aqui porque queremos estar entre os escolhidos, aqueles que o Senhor vai chamar, bom e fiel servo, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Quem não quer ouvir isso do Senhor? Entra para o gozo do teu Senhor. Quem não quer ouvir isso? Todos nós queremos, e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós viemos aos pés do Senhor, por isso que nós buscamos a face do Senhor, queremos servir o Senhor em primeiro lugar. A adoração ao nome do Senhor tem que ser a pauta da nossa vida em todos os instantes, onde quer que nós estejamos, com quem nós estivermos falando, o que estivermos fazendo, mesmo que não haja ninguém nos vendo, é um dos princípios que nós vamos passar aqui, o Senhor tem que estar sendo adorado em tudo que nós fizermos, amém? Passa aí, Alessandro. Vamos começar então vendo alguns destes aqui, meus irmãos. 4 princípios que balizam o nosso serviço no reino, passa aí. Altruísmo, é o primeiro ali, ó. Altruísmo é aquele que não espera nada em troca, você faz pelo outro sem esperar nada em troca. Quando nós nos dispomos a trabalhar para o Senhor, a trabalhar, seja onde for, no ministério aqui, ou no Legacy, ou na integração na igreja, no louvor, lá na adoração, onde for, se você se dispõe a trabalhar, disponha-se de coração inteiro, de coração aberto a fazer para o Senhor. Você não está fazendo para homens, não está fazendo para ser reconhecido por alguém, você está fazendo motivado pelo exemplo do próprio Senhor Jesus, pessoa mais altruísta que existiu na face da terra, que pisou nessa terra aqui, foi o próprio Senhor Jesus, que pensou em você, pensou em mim, antes mesmo de nós existirmos. Ele fez o que fez, subiu a cruz do Calvário, pensando em nós, pensando em cada um de nós aqui, ó, falhos, pecadores, imperfeitos, nós aqui, ó, eu, você, todos nós aqui, e toda a humanidade, ele estava pensando em nós, altruísmo. E aí em 1 Coríntios a palavra diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não procura o seu próprio interesse. Não, isso é você fazer com altruísmo, você está sempre colocando, há um outro texto da palavra, que não me recordo exatamente onde é, que fala que considerem sempre os outros superiores a si mesmo. Nós consideramos os outros superiores a nós mesmos, nós nos consideramos pobres e necessitados, que o Senhor tem cuidado de nós, nos consideramos como servos inúteis, porque só fazemos aquilo que nos é mandado, mas que este servo inútil seja usado nas mãos de Deus para levar a mensagem de salvação àqueles que procuram, para cuidar daqueles que estão ao nosso lado, cuidar da nossa família, da esposa, dos filhos, aqueles que ainda estão para constituir família, cuidar também dos seus negócios, cuidar da sua futura família. Então, este é o altruísmo que nós buscamos. O outro, pode passar. No altruísmo ainda, quando entendemos este princípio, agimos com foco no reino celestial e não deste mundo. Que sua mão esquerda não veja o que faz a direita. Isso é demonstração de caráter. Caráter. Para aqueles que foram militares, talvez lembram-se de um dos princípios lá que sempre era pregado, que era disciplina consciente. A gente sempre incutia na cabeça do soldado lá, disciplina consciente. O que é disciplina consciente? É o camarada fazer o que é certo, independente se haja ou não alguém olhando. Você vai fazer o que é correto, independentemente se existe alguém próximo a você. E o certo é certo, independente se ninguém esteja fazendo certo. O errado é errado, independente se todo mundo está fazendo errado.
Este é o princípio que nós buscamos, disciplina consciente em fazer aquilo que é certo o tempo todo. Tá? Próximo princípio, mordomia. Vou passar aqui para não demorar muito e a gente ir para as mesas. Mordomia, administrador fiel daquilo que Deus lhe concedeu. Respondeu o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Meus irmãos, nada do que nós temos é nosso próprio. Nada do que nós temos é nosso. Tudo o que nós recebemos vem de Deus. A sua casa, o seu trabalho, os seus estudos que você alcançou, os seus diplomas, o seu conhecimento, tudo foi Deus que lhe deu. As suas posses, a sua empresa, você que tem, você é um empresário, o seu emprego, você que é funcionário, a sua família, foi Deus que lhe deu, não foi você que, eu constituí, eu fiz aquilo, você não fez nada. Você não é nada, não é nada. Você precisa de Deus para tudo. Então, tudo o que nós temos é do Senhor. E nós somos mordomos. O que é um mordomo? Às vezes as pessoas confundem, vive na mordomia, invertem a visão da coisa, né? Nós vivemos na mordomia, sim, como mordomos fiéis do Senhor. Não é que nós vivemos sendo abastecidos, sendo cuidados, sendo acariciados por alguém. Não, você vive na mordomia, sim, mas sempre servindo, cuidando daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Isso é um princípio de serviço diante do Senhor. Você faz para o Senhor, você faz olhando para Deus. Eu lembro, não sei se eu já falei aqui, acho que eu falei na mesa uma outra vez. Vocês lembram de um quadro que tinha no Fantástico, que era um funcionário por um dia, uma coisa assim, era com Max Guerin, que um empresário, o dono da fábrica, da empresa, sei lá, ele se disfarçava, colocava toda uma maquiagem, se disfarçava de um funcionário e chegava na empresa dele ali para poder ver como é que estava funcionando. Né? Isso aí é feito, nos Estados Unidos é feito bastante, né? Mas esse teve um certo sucesso aqui, porque foi bem diferente aqui no Brasil. E aí, eu lembro uma vez, eu estava assistindo esse quadro, e aí ele foi, esse empresário, né? Foi admitido ali, entrou pelo RH direitinho, foi encaminhado para um setor lá, X, para aprender a mexer em umas máquinas lá. E aí uma pessoa lá, simples, um operador ali, um chefe de setor ali, recebeu e começou a falar, não, você faz aqui desse jeito, tal, e todo empolgado e falando assim, com clareza, com conhecimento, com entusiasmo do trabalho dele e tal, e fazendo, olha, você tem que fazer, faça sempre o seu melhor, independente de quem está vendo, né? Aí o chefe falou assim, poxa, mas assim, eu vejo tanta empolgação da tua parte, né? Que bacana, que legal isso aí. Não, eu me empolgo porque o meu serviço eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus. Eu não estou fazendo para o meu chefe, não estou fazendo para o meu patrão, eu estou como se Deus fosse aquele que estivesse sendo atendido pelo trabalho que eu faço. Aí eu vi nessa hora, assim, o empresário ficou tão tocado que ele saiu para um canto ali até para chorar, de tão emocionado que ele ficou de receber aquela palavra. E é assim que nós precisamos nos portar, é assim que nós precisamos também fazer tudo que está nas nossas mãos. Tudo que está nas nossas mãos, que caia para nós para ser feito, deve ser bem feito. Isso é o princípio da mordomia. Próximo princípio, semeadura e colheita. Esse aqui é bem sério. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, vale para a ação, vale para a omissão, este princípio ele está ativo. Se você semeia alguma coisa boa, você vai colher alguma coisa boa. Se você trabalha, se empenha no serviço, de uma forma austera, de uma forma altruísta, de uma forma baseada nos princípios que a palavra de Deus estabelece para o serviço, o Senhor vai recompensá-lo. Não espere recompensa de homens. Não espere, o pastor não viu o que eu fiz, eu fiquei lá o tempo todo, não vi. Não espere recompensa de homens, que esse é um dos primeiros princípios. Altruísta, você faz para Deus. O Senhor vai te recompensar. Este é uma primeira ação. No contrário, se houver omissão, se o homem não semear nada, obviamente também não vai colher nada.
Normalmente a gente acha assim, não, você vai colher, vai semear semente boa, vai colher coisa boa. Vai semear semente ruim, vai colher coisa ruim. Mas se não semear nada, a grande probabilidade é de colher coisa ruim. Não é que você vai ficar com nada, não. A grande probabilidade é de colher coisas ruins. Porque se você não ocupa um espaço, é um princípio isso é bíblico isso, não existe vácuo de poder espiritual. Se o Espírito Santo de Deus não estiver atuando na sua vida, algum outro Espírito vai estar. Então, ou você age convidando o Espírito Santo a ser ativo na sua vida, ou algum outro Espírito, o Espírito do homem, o Espírito maligno, vai começar a atuar. Então, busque semear coisas boas no seu serviço, naquilo que você fizer, busque sempre a inspiração do Espírito Santo para semear coisas boas com o que você fizer. E o último princípio, responsabilidade. Disciplina consciente e responsável. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Ou, em outras versões, maldito o que faz a obra relaxadamente. Se você, meu irmão, lançou a mão no arado, se você aceitou o convite, seja um ministério que for, ou onde você estiver, às vezes a gente fala muito de serviço no ministério, no ministério na igreja, alguma coisa na igreja, isso faz parte da nossa caminhada, é fundamental, nós estamos buscando estimular os irmãos a viverem isso, obviamente, mas serviço no reino não é serviço na igreja somente, faz parte, como eu disse, mas muito mais lá fora, nós somos luz do que aqui dentro. Deus nos chamou para sermos luz no mundo, não estrela na igreja. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Às vezes a gente confunde, achar que não, é o ministério, qual ministério que vai estar empenhado, qual que vai estar atuando. É importante? É. Nós queremos que os irmãos busquem isso? Queremos, com certeza. Mas, acima de tudo, nós temos que ter em mente que nós somos servos do Altíssimo em todo e qualquer lugar onde nós estivermos. Onde nós chegarmos, nós temos que ser luz, temos que ser a carta aberta que leve a mensagem do Evangelho para outros. E este princípio deve ser feito com responsabilidade, esta ação deve ser feita com responsabilidade. O próximo diz, Deus não se agrada de covardes. Deus não se agrada de covardes. O covarde é aquele que não se acha em condições, não dá para mim, deixa que o outro faz, não, olha, acho que não é para mim, isso aí não é da minha área, eu não tenho conhecimento, eu não sou preparado, quem sou eu? Meu irmão, você foi lavado no sangue do Senhor Jesus, você foi resgatado das garras do pecado e foi colocado na luz, pronto, você é filho de Deus, você é mais do que criatura, você agora é filho de Deus, só por isso você já tem muito o que falar. Só o que Deus fez por nós, já temos muito o que falar. Já temos muito serviço pela frente, vamos dizer assim, Muito serviço pela frente. Quantos estão nas trevas ao nosso redor? Temos muito serviço pela frente. O justo viverá pela fé, mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Não podemos lançar a mão do arado e olhar para trás. E aqui, uma última frase aqui antes da conclusão. Deus procura os que adorem em espírito e em verdade. Conhece bem aquele texto lá, lá de quando em João, Jesus estava conversando com a mulher samaritana. Falava que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se ele procura, é porque está difícil de achar. Porque senão ele fala, Deus encontra os adoradores. Não está em qualquer lugar não. Se ele está procurando, é porque está difícil de achar. Será que nós estamos sendo achados adoradores diante do Senhor? Com a nossa vida, com o nosso serviço no reino, ou somos espectadores de culto, espectadores de vida espiritual, aquele que sabe que existe uma vida espiritual, você está ali à beira do caminho, cuidado, daqui a pouco, vem os pássaros, vai comer a semente que está na beira do caminho. Então, meus irmãos, nós temos que levar isso muito a sério. Se procura, é porque não são muitos, não estão à flor da terra. E aqui é interessante, muito se fala a respeito da preciosidade do ouro, mas há algo muito interessante em relação à prata. E por que a prata, que fala da salvação, tem esse significado?
É interessante, eu tive a oportunidade de fazer um curso nos Estados Unidos, fiz um mestrado lá, fiquei 2 anos, e na época eu era major, e aí lá fui promovido a tenente-coronel. O major dos Estados Unidos é uma folha, o símbolo dele é uma folha que ela é dourada. É dourada. Aí quando veio a promoção, e a gente tem que usar, além do uniforme brasileiro, a gente usava o americano também para ser identificado. Quando veio minha promoção, aí veio o comandante lá, falou, prazer, tal, fizeram uma festa para minha promoção, e deram uma de prata. Eu falei, caramba, fui rebaixado de ouro para prata, né? Você sabe, medalha de ouro, lá em cima, medalha de prata em segundo. Foi rebaixado de ouro para prata? Não. Aí depois eles me explicaram por que a prata, no sentido ali da vida militar ali para eles, tem mais importância. Para você formar um major, você leva um certo tempo, você cava um pouquinho na terra ali, leva um certo tempo. Para você formar um tenente-coronel, demora muito mais, é mais investimento, tal. Mesma coisa em relação à prata. O ouro, ele está na flor da terra, você faz ali aqueles garimpeiros lá, né, garimpando ali, naquela bateia ali, você busca ali as pepitas de ouro, estão ali por cima. A prata precisa cavar muito, precisa cavar, tirar muita terra, para poder chegar lá até a prata. Por isso que para eles dão mais importância à prata do que ao ouro, porque demora mais a achar. Né? E é assim que Deus olha para nós também, é assim que Deus vê. Né? Deus está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que entenderam um projeto de salvação, entenderam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e estão agora vivendo uma vida de adoração. É este que Deus está procurando para servir no seu reino. E, para concluir, o serviço na obra de Deus é coisa séria, não é para imaturos ou inconsequentes. Falamos a respeito de lançar a mão do arado e olhar para trás, né? O trabalho no reino tem uma CLT, vamos dizer assim, né? A nossa CLT de servo ali, de trabalhador do reino, tem uma CLT própria. Temos que nos enquadrar para não ficarmos de fora no dia do juízo, aquilo que eu falei no começo, né? Aparte de mim, porque eu não vos conheço. Nós queremos estar entre aqueles que foram chamados, escolhidos. Entra para o reino do teu Senhor, entra para o gozo eterno junto com os anjos, para a adoração eterna. Entra porque você foi fiel lá no pouquinho. Lá no Legacy, você montava o café ali no Legacy, você que montava as mesas, você que recebia as pessoas lá na integração, você que cantava ali, tocava um violãozinho, você foi fiel, entra para o gozo do teu Senhor, porque foste fiel no pouco, vou te colocar no muito, agora você vai viver uma vida eterna comigo. Olha que recompensa boa, hein? Que recompensa boa, certamente todos nós aqui queremos essa recompensa, né? Amém? Acho que a gente foi muito presenteado hoje. Essa foi uma das palavras que a gente recebeu ali na mesa. Agradecidos por poder ter vindo, ter ouvido o que a gente ouviu, né? A gente estava conversando na mesa, algumas coisas marcaram hoje, e eu quero falar daquelas que marcaram aqui um pouquinho da nossa conversa. Uma delas é, a gente precisa ser mordomo, mas vive na mordomia, ao invés de ser mordomo, e achei interessante isso, né? Rapaz, como a gente quer ser servido ao invés de servir. A outra coisa que a gente pensou é na responsabilidade. E se não é responsabilidade minha, eu não faço. O outro que faz, porque a responsabilidade é dele. E quando o Senhor nos chama para servir, é em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer tempo. E quando o outro não pode, eu vou lá e faço, porque é para Deus. Então, algumas coisas chamaram a atenção, né? Uma das coisas que eu fiquei pensando é que o Senhor não nos chama só para ser filhos, Ele nos chama para ser servos.
E a Bíblia diz, inclusive, que você tem que escolher de quem você quer ser escravo. Se você vai ser servo do inimigo, escravo do inimigo, ou servo de Deus e escravo de Deus. Significa que você vive para fazer a vontade do seu Senhor, que é Deus. Então, não tem folga esse negócio, gente. Não tem folga. 24 horas por dia, 7 dias por semana, você representa os princípios, os valores, a vontade desse Senhor que é Deus na tua vida. Então, não tem folga não. O Legacy termina, vou para casa, agora é hora de eu ser servido. Cara, lá é hora de você servir também. Na igreja, servir também. No trabalho, servir também. E aí vai exigir altruísmo da gente. Porque é um pouco do que a gente ouviu. Olha, fazer na disciplina de fazer aquilo que é certo, mesmo quando ninguém está perto. Fazer, porque nesse tempo que ninguém está olhando, você ainda representa a vontade de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus, e precisa viver para servir a esses valores do reino de Deus. Então não tem folga, mas o bonito é que também não é pesado. Que não é pesado ser servo de Deus. Viver para realizar a vontade do Senhor não nos é pesado. Aliás, o contrário. A lei da semeadura vai dizer, olha, enquanto você semeia, Deus vai te permitir colher muito mais do que aquilo que você semeou, né? E a Bíblia vai dizer a 100 por 1. Você vai poder viver e receber de Deus muito além daquilo que você plantou. Então que seja assim na tua vida, na nossa vida juntos, como homens aí, tá bom? Que a gente relembre isso sempre. Quando você estiver saindo daqui, lembra, você representa os desejos de Deus, a vontade de Deus, os valores, os princípios desse reino, por onde você estiver, o tempo inteiro, 24 horas por dia. Não vai ser pesado e Deus vai te abençoar muito além daquilo que você semeou, tá bom? Vamos fazer essa oração junto? Vou pedir a Deus que nos ajude aí. Fica de pé no seu lugar, a gente está terminando. E obrigado pela tua presença. Segunda-feira que vem tem mais. Que a tua semana seja abençoada. Que o Senhor vá sempre à tua frente. Que a luz do Senhor resplandeça sobre a tua vida. E você, por onde estiver andando, possa servir muito bem ao Senhor, e que o brilho da glória de Deus esteja te envolvendo, as pessoas vejam Deus em você. Esse é o desejo da gente nessa semana, tá bom? Fecha os olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse encontro, obrigado porque a gente pôde ouvir a Tua palavra, a gente pôde compartilhar com os nossos irmãos e abrir coração, reconhecer que muitas vezes a gente não vive dessa maneira tão bonita que a gente ouviu aqui, servindo aos propósitos do Senhor. E Deus, uma palavra pesada, confrontadora, difícil. O Senhor está à procura. Deus, que hoje o Senhor veja em nós, encontre na gente servos de Deus de verdade, gente que quer te amar, que quer viver para ti, que quer te servir em todo tempo. Ó Deus, em espírito e em verdade, que o Senhor nos ajude. Deus, talvez alguns de nós, ou todos nós, tenhamos que dizer, sim Senhor, sou eu um servo mau, que não tem administrado, que não tem sido bom mordomo das coisas que o Senhor confiou. Mas Deus, que o Senhor hoje nos perdoe, que o Senhor hoje nos dê do Teu Espírito, que o Senhor hoje nos dê do Teu favor, da Tua graça, que o Senhor hoje derrame poder sobre nós, para que sejamos sim, gente aprovada por Ti nesse mundo, gente que encontra o Teu favor, que te faz sorrir enquanto vive. Que a nossa vida essa semana agrade o Teu coração, e que assim, Senhor, a semeadura no Teu reino seja maior. Não estamos falando da gente não, estamos falando do reino, que o Teu reino avance, que pessoas Te conheçam, que os Teus valores possam nascer em outros corações, e que o prêmio para a nossa vida seja só participar daquilo que o Senhor está fazendo. E se o Senhor assim desejar, abençoa cada um de nós. Se o Senhor assim desejar, nos presenteia.
Mas Deus, que a motivação da nossa vida seja fazer para Ti sempre, porque vale a pena Te servir e viver para Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.